Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sexto ano do Colégio Emaús. Sexto ano, vamos fazer uma breve revisão sobre os fenômenos físicos, químicos e a equação química nesta videoaula. Vou passar uns exercícios, tá? Iniciando um processo de revisão, para logo depois a gente falar sobre os fenômenos físicos e químicos relacionados ao nosso corpo e também ao planeta Terra, tá? Terminando de vez o nosso conteúdo. Pessoal, esse capítulo, né, esse conteúdo dos fenômenos químicos e físicos, eles são extremamente importantes, pois vocês vão voltar a estudá-los lá no ensino médio, quando vocês forem estudar a química, tá bom? A química é uma parte das ciências que vai aprofundar um pouquinho mais nas partículas, nas moléculas, e que nós vimos aí nas ciências, e também a respeito dos fenômenos físicos e químicos. Então é muito importante vocês entenderem a base, tá bom? Muito importante que vocês não esqueçam as principais diferenças, tá? Entre esses fenômenos. Então, química, tá? O conteúdo que vocês vão ter aí lá no ensino médio é uma ciência que vai estar relacionada aí a várias questões, como a transformação das matérias, as mudanças de estado físico, as soluções, o que é um soluto, o que é um solvente, a tabela periódica, o que é uma estrutura molecular. Água, ela é composta por quê? Um H, que é hidrogênio, 2O. Então, todos esses conhecimentos estão relacionados à química. Seu principal foco é a matéria, então o estudo da matéria e suas transformações e a energia envolvida nesses processos. A química explica diversos fenômenos da natureza e esse conhecimento pode ser utilizado para o benefício humano, como a gente viu, né, no nosso livro, descreve que olha só, as transformações químicas, elas são extremamente importantes para a produção de sabonete. Poxa, o sabonete a gente utiliza, né? Do detergente. Então, todo esse estudo, ele é fundamental, extremamente importante para o nosso dia a dia, tá bom? Porque não só são eventos relacionados, por exemplo, ao caso da combustão, que vai ser uma transformação química, um fenômeno químico. Não, qualquer tipo de substância nova, substância que foi construída, ou então um produto, quando a gente está falando lá da equação química, não é mesmo? Então, é muito importante entender toda essa importância da química, do estudo da química, na aplicação do nosso cotidiano. Poxa, por que estudar química é importante? Né? Aí a gente tem que lembrar, poxa, o sabonete é um resultado de uma transformação química, entre outras aí, que a gente já vem citando aí há mais de 2 aulas, mais de 2 videoaulas. Então, resumindo, quando eu estou falando de transformação química ou física, eu posso dizer também fenômeno, tá? Vocês já devem ter ouvido falar transformação, ora fenômeno. Então, não tem importância, tá bom? O importante é saber diferenciar as duas, entre a química e a física. Aí aquilo que a gente já está careca de saber, né? O fenômeno é qualquer transformação que ocorre com uma matéria e pode ser classificada como física ou químico. O químico vai gerar uma nova substância. Então, para gerar o oxigênio, eu preciso do CO2 e entre outras substâncias. Como produto eu tenho oxigênio. Para eu produzir o sabonete, eu preciso de um tanto de substância também. O meu produto é o meu sabonete. Tudo fenômeno químico, porque eu vou gerar uma nova substância.
Um fenômeno químico, como a combustão, transforma a substância em outra, com diferentes propriedades químicas. Após a combustão de um fósforo, a composição da cinza da fumaça é totalmente diferente do palito inicialmente presente. O fenômeno químico altera a natureza da matéria. Não podemos esquecer, pessoal, fenômenos físicos vão causar transformações de matéria sem ocorrer alteração da sua composição química, na sua estrutura molecular, coisa que no estudo da química, né, é muito bem explicado. H2O. O que é H2O? É a água. Então eu tenho duas moléculas presentes aí, hidrogênio e o oxigênio. Quando eu junto essas duas, eu tenho a formação da água, tá bom? Então, é uma composição química. Mas, se a gente está falando de um fenômeno físico, se eu pego o mesmo H2O e ocorre uma fusão, ou uma solidificação, ou uma evaporação, o que eu estou falando? Mudanças do estado físico da matéria. O H2O pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso, pode estar em qualquer estado, que essas alternâncias vão ser sempre fenômenos físicos, pois vai ser sempre H2O, líquido, gasoso ou sólido. Então, uma ilustração aí para mostrar a diferença desses dois, muito importante, pois nas próximas aulas a gente vai entender esses fenômenos relacionados ao nosso corpo e no planeta Terra. Quando ocorre, então, uma mudança ou transformação em uma substância em que a constituição da matéria é alterada, dizemos que é um fenômeno químico, ou melhor, ocorreu uma reação química. Neste caso, os átomos permanecem praticamente intactos. O que ocorre é que eles são rearranjados em novas moléculas. Por exemplo, observe a reação química aí que a gente vai falar daqui a pouco, essa daqui. Antes de falar sobre ela, átomos, pessoal. Átomos. Muito importante também entender o que é isso. Lá, quando vocês estiverem estudando na química, essa palavrinha vai aparecer diversas vezes. Lembram quando eu estava falando, quando a gente estava estudando os seres vivos, né, composição, tudo mais? A gente falou sobre células. E a célula é a menor unidade do nosso corpo, correto? Correto. E a menor unidade que existe da matéria são os átomos, tá? Então, átomo é o nome dado ao formador da matéria. Tudo aquilo que ocupa o espaço e possui massa. Por exemplo, a água, a gente está falando sobre ela, tá bom? A água é composta por hidrogênio e oxigênio, correto? H2O. Só que esses hidrogênios e esses oxigênios que vão compor aí a água, eles são compostos por átomos. É a menor unidade aí da matéria. Então é muito importante também vocês entenderem esse conceito. Vai ser muito importante aí futuramente. Vocês vão voltar a estudar várias vezes sobre os átomos. Então, temos aqui duas moléculas de H2, duas moléculas de O2. O que eu tenho? Duas moléculas de H2O. Pega uma molécula de hidrogênio, uma molécula de oxigênio. Formou água. Por que são duas moléculas de água? Porque são duas de hidrogênio e duas de oxigênio, formando duas. Se não tivesse esse 2 aqui e não tivesse esse 2 aqui, seria uma molécula. Beleza? Isso é nada mais, nada menos do que equação, pessoal. Como eu já falei, né, na última videoaula aí também, explicando as equações químicas, a gente pode escrevê-las descrevendo o nome. Porque, assim, eu poderia colocar aqui só hidrogênio. Poderia colocar aqui só oxigênio. Aí eu coloco a setinha, o que formou? Água. Poderia ser. Só que depois vocês vão continuar estudando colocando somente a fórmula. Tá? Então aumenta um pouquinho o grau de dificuldade. Simples assim. Temos os reagentes. Aqui, quem que são os reagentes? As substâncias que vão formar a nova substância. Qual que é essa nova substância? O H2O, aqui
ao nosso produto, aquilo que foi formado. Então, olha só, no exemplo que a gente acabou de ver, ocorreu uma reação em que foram necessárias 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio. Aqui, ó, 2 aqui, oxigênio, para formar 2 moléculas de água. Os átomos não foram alterados, apenas as moléculas iniciais se desmontaram, é como se fosse um quebra-cabeça mesmo. E seus átomos foram reaproveitados para montar as moléculas finais. Lembram que eu disse que o átomo é a menor unidade ali da matéria? Então, ele não se perde. Se eu tenho um número X de átomos aqui, tá? Vamos supor, exemplo, 20. Aqui 20 também. 20 de hidrogênio, 20 de átomos. Eles permanecem, tá bom? Ele não se altera. Os átomos não foram alterados, né? Aí apenas as moléculas iniciais para desmontarem e seus átomos forem reaproveitados para montar as moléculas finais. Porém, para representar de maneira universal e de forma mais prática, se outras reações mais complexas foram criadas as equações químicas. Aí que a gente já cansou de falar também. Ela facilita a nossa compreensão de quando vai definir a produção de uma nova substância, né? Então, olha só, ela é uma representação simbólica e abreviada de uma reação química, que segue a seguinte regra geral: os reagentes e os produtos. Pergunta: qual é a composição das equações químicas? Poxa, eu posso representar várias equações químicas, mas todas possuem sempre reagentes e produtos. Não existem equações químicas que vai existir somente um produto, ou então só um reagente. Não, ela possui sempre os reagentes e os produtos. Então, olha só, no caso da reação citada acima, temos a seguinte equação química: 2H2 mais O2. Reagentes, novamente mostrando aí os produtos. As fórmulas mostradas nas equações químicas, como H2 e O2, indicam quais são as substâncias que estão participando da reação. Os valores que vêm antes das fórmulas, como 2, que vem antes do H2, são chamados de coeficientes estequiométricos. É um nome difícil, tá? Mas é só para a gente entender. Ou simplesmente coeficientes, são esses aqui, ó, tá? Esse 2 aqui. São chamados de coeficientes e serve para indicar a proporção de moléculas que participam da reação. Por exemplo, são quantos hidrogênios? Né? Então, aí, no caso, quando houver só um, ele não é escrito. Tá? Além disso, esses valores servem para balancear a reação, ou seja, o número total de átomos, o número total de átomos dos reagentes deve ser igual ao número total de átomos dos produtos, que ele não se altera, como a gente falou já nessa videoaula. Tudo provém da matéria, e a matéria é constituída por átomos. Sobre o núcleo atômico, sabe-se que é constituído de prótons e nêutrons. Outro conceito muito importante também, mas vocês vão aprofundar lá na frente, tá? Aliás, essa teoria existe desde o ano 1932. Tá? Tem muito tempo que eles descobriram aí os átomos. Já nessa época defendia-se a ideia do átomo ser indivisível e recebeu a denominação de uma partícula fundamental, única. Pessoal, do mesmo modo, as células não possuem núcleos. Mesmo a célula sendo uma menor unidade do nosso corpo, ela possui núcleos. Os átomos também possuem núcleos, tá? Núcleo atômico. Atômico por quê? Do átomo. Né? Então, núcleo atômico. Ele possui esse núcleo e ele é constituído por prótons e nêutrons. Tá? Então, não precisa de aprofundar muito nisso daí. É mais uma curiosidade de um conteúdo que vocês vão ver novamente lá na frente. Os átomos possuem a propriedade de se agregar com outros átomos, eles vão construindo, é como se fosse uma construção mesmo, um Lego, montando um no outro e compor diferentes
materiais. Quando um átomo se junta com outro átomo, logo surgem as moléculas. A molécula de hidrogênio, a molécula de oxigênio, tá? Então, dentre outras moléculas aí que estão presentes na tabela periódica, que vocês vão estudar também futuramente. E essas, por sua vez, podem se unir a outras moléculas, dando origem às moléculas cada vez maiores, até que se chegue no produto final, a composição da matéria. Para melhor entendimento, acompanhe então, olha só o raciocínio. Eu tenho ouro. Aqui, o ouro na tabela periódica, tá? Vocês não estudaram a tabela periódica ainda, mas o ouro nela é representado como AU. E existem uns números aí que são as características do ouro. Tá? Então, temos aqui o ouro, tá? É uma matéria, mas se ele é usado para se obter uma joia, esse produto será considerado um objeto. Então, temos aqui a matéria extraída de forma natural, aqui, ó, extraída aqui. O ouro, na realidade, são só esses resquícios, né, pessoal? Ele não é encontrado em abundância na natureza, pelo contrário, é muito difícil. Então, eu tenho os átomos constituindo o ouro encontrado na natureza, ele é extraído, ocorre uma mudança física, né? Então, eles primeiro derretem esse ouro, levam para uma forma, para a formação de uns objetos. Ele saiu aí de uma matéria para formar um objeto. Tudo através de transformações físicas, porque nesse caso ele continuou sendo ouro. Ele não alterou seu formato. Nesse caso, é só uma transformação física, porque para ele chegar nesse formato, ele teve que derreter e depois também se solidificou aí no formato em que a pessoa o construiu. Assim também acontece com a madeira, né? A constituição ali dos átomos é uma matéria que dá origem a diferentes objetos, né? Que é a cadeira, mesa e outros objetos que podem ser construídos através da madeira. Madeira é construída de elementos que possuem átomos e, por outro lado, eles podem ser usados para a confecção de vários objetos. É basicamente assim que é formado tudo que vemos ao nosso redor. E esse conceito vai mais além, faz parte da composição do que não temos contato, como as estrelas, a lua, o sol, o átomo compõe o universo. Beleza, pessoal? Muito interessante, porque tudo é composto por átomos, tá? Aí, mais uma curiosidade, né? É um conteúdo que eu posso cobrar na prova, claro, porque eu estou dando uma pequena introdução, mas nada muito a fundo. Beleza? Pessoal, finalizamos então a aula bem curtinha. Faça a questão 1 lá da página 252, o desafio, tá bom? Façam mais essas 9 questões, aí já algumas perguntas aí de conteúdos que a gente já estudou, né? Estamos finalizando o nosso livro, as questões 10, 11, 12 e 13, beleza? Para a gente fazer a correção na próxima videoaula. Bons estudos, um grande abraço e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.